Nós estamos estudando, hoje é a segunda terça-feira, do segundo ponto do nosso credo das Assembleias de Deus, que é: professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser criador dos céus e da terra. Nosso primeiro ponto foi com o pastor Wesley sobre as Escrituras Sagradas, a fonte da revelação de Deus, tudo aquilo que Deus se deixou conhecer para com o homem está registrado na sua palavra. E o segundo ponto é: cremos em Deus, professamos e ensinamos que Ele é o supremo ser criador dos céus e da terra. E semana passada nós falamos sobre argumentos que comprovam a existência de Deus, e também falamos sobre os seus atributos naturais, né? Que Deus é Espírito, que Deus é único, são os seus atributos naturais. E atributos são particularidades, são qualidades, são características próprias de alguém. No caso do nosso estudo, atributos de Deus são as qualidades, as particularidades e as características que são próprias de Deus. Só Deus as tem com perfeição. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre os atributos morais de Deus e os seus atributos de poder. Os atributos morais são atributos comunicáveis. Em que sentido? Que Deus precisa ou permite que nós também os tenhamos. E nós vamos ver quais são eles. E os atributos de poder, não. Só Deus os tem, tá? O poder de Deus, só Deus tem. Mas nenhum outro ser tem os atributos do poder de Deus. E o que é interessante é que Deus se revela para nós, né, um Deus infinito, um Deus grande, um Deus poderoso que se dá a conhecer à humanidade, que é uma humanidade finita. E tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, tudo que nós conhecemos dos seus atributos, do que Ele pode fazer em nossas vidas, está registrado na sua palavra. Tudo aquilo que Deus se deixou conhecer está registrado na sua palavra. Porém, para que o homem pudesse ter um entendimento de Deus, na nossa limitação, Deus usa alguma linguagem na sua palavra para que o homem possa compreendê-lo, né? Quando Deus fala lá em Gênesis 11:5, que o Senhor desceu para ver a cidade, né? Para ver a torre que os homens estavam construindo. Deus não precisa descer para ver nada. Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, mas são algumas linguagens que o próprio Deus usa para que nós possamos entendê-lo ou compreendê-lo, o pouco que ele se revela, como nós vimos na semana passada, que o ponto principal da revelação de Deus para o homem é a salvação, né? O desejo maior da revelação de Deus para o homem é que o homem seja salvo. Tem uma expressão que diz o seguinte: o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Amém? Aquilo que você traz, que você pensa, que você conhece, que você vive de Deus, para você é a coisa mais importante sobre você. Quanto mais de Deus em você, isso se torna mais importante na sua vida, quanto mais a presença de Deus for sobre as nossas vidas. Então, os atributos de Deus que nós estudaremos hoje à noite são atributos que Deus se deixou conhecer. Atributos que Deus entendeu que nós precisamos conhecer, para que nós possamos conhecer a Deus a cada dia mais e mais. E nós não vamos só relacionar esses atributos por dizer quais são, não. Todos eles têm um significado pelo qual nós precisamos basear sobre esses atributos para que nós cresçamos na nossa santidade, para que nós cresçamos
no nosso relacionamento com Deus. E o mais interessante dos atributos de Deus é que quanto mais você os conhece, quanto mais você os entende, quanto mais você vive esses atributos, os atributos de Deus nos abençoam. Os atributos de Deus são benevolentes, eles são estendidos sobre a nossa vida como um cuidado de Deus. Por isso que precisamos entender esses atributos hoje à noite. E os atributos vão nos dizer duas coisas muito interessantes. A primeira é quem Deus é. Quando você estuda as particularidades, que são os atributos, as qualidades, as características de Deus, você em primeiro lugar descobre quem Deus é. Isso é o maior tesouro que existe, o maior descobrimento que nós pudemos encontrar é quem é Deus, quem Deus é, o verdadeiro Deus, não um Deus que o mundo diz que conhece, ou pessoas que não têm compromisso dizem que o conhecem, não, um profundo conhecimento de quem é o Deus verdadeiro, de quem é o Deus de Israel, de quem é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. O segundo ponto, quando se fala dos seus atributos, é quem Deus revelou ser. Deus se revela ser alguém para nós, e nós precisamos entender isso hoje à noite. Tudo que nós vamos falar sobre os atributos de Deus, tudo aquilo que está listado na nossa declaração de fé, tudo está revelado através das Escrituras Sagradas. Tudo que Deus se deixou conhecer, se deixou revelar, está contido nas Escrituras Sagradas, e é por isso que você precisa ler a Bíblia, como já estudamos no nosso primeiro ponto, e saber mais do que nunca que ela é inspirada, e que ela é uma palavra inerrante. Ou seja, irmãos, se nós não confiarmos que a Bíblia é a verdade, então nós não temos parâmetro nenhum para saber o que é a verdade e o que não é a verdade sobre Deus. O primeiro ponto, por isso que creio eu que o nosso cremos começa com a palavra de Deus, porque ela é a fonte, ela é a revelação. Todas as outras coisas que falaremos, os 15 outros pontos, todos eles são dentro da Bíblia. São revelações que Deus deixou escrita para que nós possamos conhecê-la. Então, quais são os atributos morais de Deus? Esses atributos nós os chamamos de atributos comunicáveis. O que quer dizer isso? São atributos que nós também precisamos. Não é que nós vamos ter na sua plenitude, não. Mas nós precisamos buscá-los. Precisa ser um desejo da nossa vida todos os dias buscá-los. E o primeiro atributo moral de Deus é santidade. Deus é santo. Pureza moral, pureza absoluta. Essa deve ser uma busca nossa, a santidade. Pureza quando fala, pureza quando olha, pureza quando conversa, pureza quando compra, pureza quando vende, pureza quando negocia. Deus é santo, é um atributo moral dele. A santidade faz parte da sua natureza e ele age conforme ele é. Isso é interessante. Deus age conforme ele é em nós. Deus diz que ele é santo, sua palavra diz, sede santos porque eu sou santo, mas ele age com santidade. Então esse é o primeiro ponto nosso, irmãos. Não vamos nem entrar no mérito de santidade, vamos colocar um pouquinho mais abaixo. Nós dizemos que somos o quê? Servos de Deus. Então tenha a atitude que você é. Faz com que você traga isso para a sua natureza diária, a sua servidão ao reino de Deus. Deus é santo, ele não pode pecar e ele não tolera nenhum tipo de pecado. E por que é que nós permitimos? A santidade precisa ser uma busca diária,
prioritária, necessária para as nossas vidas todos os dias. O primeiro atributo moral: Deus é santo. Santidade não denota apenas um atributo de Deus, mas é a própria natureza de Deus. A Bíblia diz em Isaías 6,3: e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. 1 Pedro 1, 15 e 16: mas, assim como é santo aquele que os chamou, sede santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus sempre vai agir com santidade, e esse é um atributo moral de Deus que precisa ser buscado por nós todos os dias. Atributo que Deus permite ser comunicável entre nós e eles. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. O segundo atributo moral de Deus: o nosso Deus é um Deus justo, é a sua justiça. A justiça de Deus é a sua santidade em ação. Quando Deus vai agir, Ele coloca a sua santidade, um dos seus pontos, para que Ele haja com justiça. Deus é justo e Ele trata com santidade e com justiça a sua criação. Essa é a justiça de Deus. E tem um ponto que eu achei interessante, que é o seguinte: todas aquelas pessoas que se perderem no final, elas não vão se perder por falta de justiça de Deus, mas elas vão se perder porque foram tratadas com a justiça de Deus. Amém? Isso é muito forte. Deus não joga ninguém no inferno, vamos usar essa expressão. E Deus também não põe ninguém aqui no céu. Ele simplesmente vai aplicar a sua justiça. Eu deixei escrito, eu deixei o caminho, eu disse que era por esse lado. Eu vou aplicar a justiça para quem entrou. Então, as pessoas que se perderem, elas não vão se perder pela falta de justiça de Deus, mas elas vão se perder porque vão ser tratadas pela justiça de Deus. Porque Deus é justo. E Deus é justo quando, irmãos? Quando lhe apraz? Não. Deus não é igual ao homem, que depende da circunstância, ele é. Não, Deus é justo e ponto final. Não importa a situação. É atributo dele, é particularidade dele, é caráter dele, é característica dele. Deus é justo. E a justiça dele significa um Deus moralmente puro e livre de culpa e de mácula. Nosso Deus é justo. O salmista diz no Salmo 7, versículo 9: Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Salmo 58, 11: então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Então, já temos dois princípios para que nós possamos trazer a nossa vida, ou transformar a nossa vida. O primeiro é o quê? Santidade. E o segundo é a justiça de Deus. Haja com santidade e haja com justiça. Não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Terceiro atributo de Deus, não menos importante, mas o mais importante não, né? Deus é amor. Só que o amor de Deus não é um amor que precisa de condições para amar. O amor de Deus está na sua essência. A Bíblia diz que Ele é amor. Deus é amor.
E esse amor de Deus é o principal motivo pelo qual Ele quer se relacionar com o homem. Porque Deus nos ama. E toda pessoa que ama, não vai amar sozinho. Ela vai amar quem? Ela sozinha? Não. Amar implica em você amar outra pessoa. Alguém. Por isso que o nosso Deus é um Deus que gosta de relacionamentos. É um Deus que nos ama. Quem ama, cuida. Quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Quem ama, exorta. Quem ama, fala a verdade. Por mais que ela doa. Esse é o nosso Deus. O amor dele nos corrige. O amor dele nos abraça. O amor dele nos envolve. O amor dele quer relacionamento com a mim e com a sua vida todos os dias. Esse é o amor de Deus, irmãos. Por que é que nós colocamos parâmetros para amar pessoas, ou para amar em algumas circunstâncias e outras não? Da mesma forma que está na essência de Deus amar, essa essência precisa ser caracterizada em nossas vidas. Nós precisamos exalar o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama e ponto final. Nós somos feitos à sua imagem. Nós somos feitos à sua semelhança. E quando falamos em imagem de Deus, falamos da sua personalidade, das suas vontades, do seu intelecto, dos seus sentimentos. E quando somos semelhantes moralmente nos seus atributos. E quando se fala do amor de Deus, tem uma expressão que diz o seguinte: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e nada que você possa deixar de fazer para que Ele te ame menos. O amor de Deus é constante. O amor de Deus não tem oscilações. Ele é amor. Deus não nos ama menos porque deixamos de fazer algumas coisas, e nem vai nos amar mais porque nós temos que fazer alguma coisa a mais. Não. O amor de Deus é único. O amor de Deus é tudo o que Ele tem para nós. E esse amor nos corrige, como eu já falei. Deus levantou e levanta profetas para exortar o povo, para trazer o povo para o caminho. Deus usa, como usou no Velho Testamento, inimigos para corrigir Israel. Às vezes nós não entendemos algumas coisas que Deus nos permite atravessar. É correção. O amor de Deus quer nos trazer a uma comunhão plena com Ele. E às vezes nós precisamos de correção, porque na presença dEle não se fica, não se permanece de qualquer jeito. E o amor de Deus precisa nos corrigir. 1 João 4,16 diz: assim conhecemos o amor de Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus é santo, Deus é justo e Deus é amor. São atributos de Deus que você precisa conhecer, que você precisa entender, que você precisa estudar, que você precisa meditar, que você precisa compreender, para que nós tenhamos uma vida de maior relacionamento com Ele. O quarto atributo moral de Deus é verdadeiro. Deus é verdade. Deus é a fonte, Deus é a origem, Deus é o princípio, Deus é a causa de todas as coisas. Ele é a verdade suprema, Ele é a verdade absoluta, Ele é a verdade indiscutível. Não se discute a verdade de Deus. Ele é a verdade absoluta. Ele é o Criador, sustentador de todas as coisas. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 17,7: santificai-vos na verdade, a tua
palavra é a verdade. Nós precisamos crer na veracidade do nosso Deus. Eu já vi pessoas, às vezes, questionando algumas coisas quando passam por situações difíceis. Irmãos, ou você crê que o seu Deus é verdadeiro, ou você não crê. Ou você crê que a sua palavra é verdadeira, ou você não crê. E não existe momentos para você crer ou não crer. É em todo o tempo. Em qualquer dificuldade. Se eu fosse, Luciano, colocar na balança a credibilidade da palavra todas as vezes que eu passo por uma situação difícil, meu Deus, Ele é verdadeiro, Ele existe, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, e Ele está no controle da nossa vida. Isso precisa estar patente na minha e na sua vida todos os dias. É difícil? É difícil. Não é fácil. Mas Ele é verdadeiro. Ele existe. E se Ele diz que Ele estará comigo e com você todos os dias, são todos os dias. Aleluia. São todos os dias. Esse amor nunca vai nos deixar. Essa verdade nunca vai nos deixar. Ele é verdadeiro. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Mais um atributo moral de Deus é a sua fidelidade. Deus não desiste de nós nunca. Aprenda isso hoje à noite. Nunca, irmãos. Ele é fiel. É um Deus absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falham, não falharam e não falharão. Portanto, podemos descansar em suas promessas, porque Ele é fiel. O salmista diz no Salmo 119, no versículo 90, a tua fidelidade é constante. Por todas as gerações, estabeleceste a terra, que firme subsiste. Quando que é a fidelidade dele? Quando você é fiel? Não. Quando você é infiel? Não. Ele não fica escolhendo o momento para ser fiel. A sua fidelidade é constante por todas as gerações, diz o salmista. Por todo momento. É inerente, é essência, é caráter dele. É moral dele, é atributo dele. Deus é fiel. E Ele não desiste de nós. 2 Timóteo 2, do 11 ao 13 diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel. Deus não desiste da minha e da sua vida. Deus não fica brincando de vida. Ele tem interesse na sua vida. Só que esses atributos, como falamos, são atributos comunicáveis, que Deus deseja que nós os busquemos. Obviamente, numa limitação humana, ser santo, ser verdadeiro, ser justo, ser amoroso, ser fiel. Deus procura isso em nós. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas alheias, terrenas, passageiras. Damos importância no nosso dia a coisas que não têm valor e esquecemos de dar valor naquilo que Deus espera que nós sejamos, que nós façamos. Que o Espírito Santo nos ajude para que esses atributos que Deus deseja se relacionar com o homem seja uma busca prioritária nas nossas vidas. Ser santo, ser justo, ser verdadeiro, ser fiel a Deus primeiramente, obviamente, e depois às pessoas
Porque os mandamentos foram resumidos em 2: buscar a Deus sobre todas as coisas, amando-o, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então esses são os principais, poderíamos falar outros atributos ainda, mas vamos ficar com esses principais atributos morais: a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua verdade e a sua fidelidade. Agora vamos falar sobre os seus atributos de poder, que são atributos que só são inerentes a Ele, só Ele tem. Nós já o sabemos quais são, mas eu quero que você entenda hoje à noite, que você traga isso para o seu coração, para a sua família, para a sua dificuldade, para a sua empresa, para o seu dia a dia. Nós precisamos entender a grandeza, o poderio do nosso Deus, e o primeiro atributo de poder dele é: Deus é onipotente, irmãos. Por que às vezes nós não cremos nisso? Por que às vezes nós tomamos atalhos na vida e não esperamos que o poder de Deus faça aquilo que Ele diz que vai fazer? Ele é onipotente, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas, Deus tem liberdade para fazer tudo, mas Ele age de acordo com a sua natureza. Ele não usa o seu poder simplesmente por usar, Ele usa o seu poder com santidade, com justiça, com amor, com fidelidade, com graça, com perdão, com misericórdia. Ele pode todas as coisas, não só no sentido de poder realizar alguma coisa, mas de transformar vidas. Deus pode todas as coisas, e o poder não é só que para trazer bênção, é para curar, é para libertar, é para livrar o drogado. Tem algumas pessoas que olham para algumas pessoas e falam: esse não tem jeito. Tem sim, o nosso Deus tem poder de transformar vidas. O nosso Deus é onipotente, seu controle e a sua sabedoria está sobre tudo o que existe. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Deus é o Todo-Poderoso, e até mesmo Satanás não faz nada sem a sua permissão. Amém, irmãos? Deus pode todas as atributos de poder de Deus. São os seus atributos, as suas características, as suas qualidades, a sua personalidade. Deus pode todas as coisas. Aquilo que você passa hoje, Deus pode transformar. Aquilo que você não tem hoje, Deus pode te dar. Deus tem poder para transformar situações. Oh, aleluia. Glória a Deus. Minha filha estava com umas dores faz bastante tempo. E a gente ora, mas às vezes a gente não deixa as coisas irem acontecendo, e por motivos da crise, enfim, nós estamos sem plano de saúde já faz 1 ano e meio, 2, e hoje o nosso plano de saúde sempre foi Deus. Quando você não tem o plano terreno, verdadeiramente é Ele. E nós temos vivido isso em casa, esse poder de Deus. Domingo saímos do culto, eu cheguei em casa e revoltado com isso, né? Ela começou a sentir dores de novo no estômago, enfim. E eu, não me pergunte assim, ainda bem que em casa nós não temos vizinhos, mas Deus pode. Eu gritava tanto que eu não sei nem aonde que chegou o som dos meus gritos de oração, de um Deus que pode, e Ele fez, e Ele faz, Ele cura, Ele realiza. Ele quer que nós creamos no seu poder. Deus, Ele é onipotente, só Ele pode todas as coisas, irmãos. Precisamos recorrer somente a Ele. A Bíblia diz em Apocalipse 4:11, Tu, Senhor,
e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Nós precisamos crer na onipotência de Deus. Deus pode todas, não existe exceção, pastor Wesley. Não existe exceção para Deus, Ele pode todas as coisas. Segundo atributo do seu poder, a sua onipresença. Deus não está limitado a um espaço, Deus não está limitado a nenhum ponto fixo. O nosso Deus é onipresente. O ser de Deus preenchendo todas as partes do universo e sendo presente em todos os lugares, o universo não pode conter a sua presença. Deus está em todos os lugares, Deus preenche todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Ele é onipresente. Satanás tem que mandar os seus demônios para cada missão específica. Ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus pode. Deus vê tudo, Deus está no controle de tudo. Ele é onipresente, não está limitado ao nosso espaço, não está limitado a um ponto fixo, Ele está em todos os lugares no mesmo momento. Salmo 72:19 diz: bendito seja o seu glorioso nome para sempre, encha-se toda a terra da sua glória, amém e amém. Números 14:21, no entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra. A glória do Senhor, a presença do Senhor, a manifestação do seu poder está em todos os lugares. Deus é presente em todo o tempo, em todo momento, na nossa vida, na história. Deus está presente sempre, reinando e tomando conta de tudo. Deus que criou continua sustentando todas as coisas. O Deus que continua sustentando todas as coisas, continua sustentando a nossa vida. Ele está presente aonde nós estamos e Ele está vendo tudo o que nós precisamos. A sua presença enche toda a terra, enche a sua casa, enche o nosso coração, enche a nossa mente, enche a nossa vida e enche a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro atributo de poder, o primeiro é a sua onipotência, o segundo é a sua onipresença e o terceiro é a sua onisciência. Deus conhece todas as coisas. Tudo está diante dos olhos de Deus. Não há nada oculto para Deus. Deus conhece todas as coisas. E o seu conhecimento, ele é perfeito. Deus não precisa pesquisar coisas e nem ficar aprendendo gradualmente coisas, não. Ele é o Criador de tudo. Então Ele sabe tudo. Ele controla tudo. Por isso que quando nós falamos que Deus sabe o que nós precisamos, é pela sua onisciência. A Bíblia fala que antes que você fale, Ele já sabe o que você vai falar. Por Ele quer que você fale, porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer ter relacionamento com o homem, mas Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, e o seu conhecimento do passado, do presente e do futuro é instantâneo. O nosso Deus é o Deus do tempo de já, do tempo de hoje, do tempo de agora. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Ele não está limitado ao nosso tempo. Por isso que Ele conhece todas as coisas no mesmo ponto, no mesmo instante. Hebreus 4:13 diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele
a quem havemos de prestar contas. Como diz o nosso pastor, eu tenho medo do final desse versículo. Nós vamos prestar conta, porque aquilo que você acha que está encoberto, para Ele não está. Aquilo que você acha que está em oculto, para os homens, que podemos até, e pode ser que esteja realmente, porque o homem não é onisciente, para Deus não. Deus sabe de todas as coisas. E às vezes nós olhamos lemos a onisciência de Deus num sentido de que Deus é onisciente, que Ele conhece tudo, Ele, passado, futuro. Não. Eu quero limitar para a nossa vida, no sentido de que Deus conhece tudo que nós fazemos, pensamos, somos, desejamos, intencionamos. E o mais assustador é que nós vamos dar conta. A Bíblia diz isso. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que isso seja um alerta, a começar pela minha vida, que a partir de hoje possamos mudar um pouquinho mais as nossas atitudes em relação ao outro. Em relação ao outro. Amém? Mais um atributo de Deus, o penúltimo. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem o direito de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Só que o que é mais lindo, irmãos, que eu aprendi estudando esses atributos, é que da mesma forma que Ele tem a sua soberania de governar o homem, de governar tudo aquilo que Ele criou com a sua soberania, com o seu poder, Ele preferiu dar liberdade ao homem. Ele preferiu dar o livre-arbítrio ao homem por um só motivo. Deus deseja que nós tenhamos com Ele um relacionamento voluntário e genuíno. Isso é muito forte, isso é muito lindo. Ele poderia ter também, com a sua soberania, nos programado para tal, mas não. Ele quer que o homem se volte para Ele voluntariamente, reconhecendo quem Ele é, e tendo com Ele um relacionamento de amor, um amor genuíno. Oh, glória a Deus! E o que mais me impressionou, a expressão que eu ouvi é o seguinte: a soberania de Deus não é sinônimo de determinismo. Não é porque Ele é soberano que Ele vai fazer as coisas como Ele quer, da sua cabeça, não. Não determina as coisas como de qualquer forma, de qualquer jeito, não, irmãos. A soberania dEle é uma soberania que só tende a trazer benefícios. Deus não faz nada com o seu poder para prejudicar. Deus não faz nada com o seu poder para desanimar. Deus não faz nada com o seu poder para que o homem se desvie, muito pelo contrário. A soberania dEle de governar as coisas é para que nós reconheçamos e tenhamos um relacionamento de amor, um relacionamento genuíno com a sua soberania. E vamos encerrar com o último atributo de poder. Deus é imutável. Isso é muito lindo nós descobrirmos isso, porque Deus jamais muda na sua natureza. Ele é o que Ele é Deus, Ele é justiça, Ele é amor, Ele é graça, Ele é fiel, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, será sempre um Deus bom, sempre um Deus justo, sempre um Deus verdadeiro. E diante dessa imutabilidade de Deus, nós podemos crer
nas suas promessas, porque elas não alteram segundo as nossas atitudes. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, Números 23, 19, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não, Deus não muda. O que Ele disse vai se cumprir. O que Ele prometeu vai acontecer. Se Ele diz que é assim, vai ser assim. Ele não muda. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O nosso Deus não muda de acordo com o nosso humor. Graças a Deus por isso. Amém? Ele continua te amando, continua olhando para a sua vida, continua desejando que você reconheça a sua soberania, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua imutabilidade, e creia nele. O que é mais lindo de tudo isso, irmãos, eu fecho aqui, não é simplesmente estudarmos e compreendermos os seus atributos morais. Ele é justo, Ele é santo, Ele é amor, Ele é verdade, Ele é fiel, e nem entender os seus atributos de poder. Deus pode, Deus conhece, Deus está presente, Ele não muda. Não, o mais lindo de tudo isso é nós vivermos isso, é nós trazermos os atributos de Deus para a nossa vida diária, crer que Ele é justo, depender da justiça dEle, da verdade dEle, do amor dEle, da fidelidade dEle, da grandeza dEle, da soberania dEle. Porque conhecer os atributos é fácil. Você leu aqui, eu te dou isso aqui, você decora, pronto. Não é entender, é viver os atributos dEle, é trazer para o nosso dia a dia os atributos de Deus, e compreendendo isso, buscar aqueles que são comunicáveis, que nós falamos lá no começo. Buscar ser uma pessoa justa, amorosa, santa, fiel e verdadeira. É trazer isso para a nossa vida. E quando você achar que tudo está perdido, creia nos atributos do seu Deus de poder. Ele pode, Ele sabe, Ele está presente, e Ele não muda, e Ele é soberano na situação que você está atravessando. Não basta conhecermos os seus atributos, precisamos vivenciá-los. Amém? Feche os teus olhos, por favor, curva a tua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por este conhecimento que o Senhor nos concedeu hoje à noite. É o Senhor mesmo quem se revela, e nós te louvamos, porque o Senhor se revela e dá o entendimento para que a revelação seja conhecida. E nos sentimos privilegiados hoje à noite, pelo Espírito Santo nos dar o entendimento desses atributos morais, da sua personalidade, da sua qualidade, do seu caráter, e assim possamos buscá-los também na santidade, na justiça, na verdade, no amor, a cada dia, Pai. Trazer isso para o nosso coração, trazer isso para a nossa vida, como dissemos que somos servos do Senhor, ó Pai, que isso possa ser como uma característica da nossa vida, daquilo que nós dizemos que nós cremos, e sermos parecidos com o Senhor a cada dia mais, Pai. Espírito Santo, nos dê a capacidade de entendermos os atributos de poder de Deus. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele está presente em todo o tempo, em todos os lugares, vendo tudo. Ele é soberano e Ele é imutável. É o Deus que diz e faz. É o Deus que prometeu e cumpre o que promete. Aleluia! Oh, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos permitido estudar a Tua pessoa, a Tua essência. Estudamos a Tua palavra, compreendemos a importância que a Tua palavra é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. É a palavra revelada do próprio Deus para o conhecimento do homem. E agora vem a nossa credibilidade
em Ti professamos e ensinamos que Deus é o supremo ser, criador e sustentador de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Oh, aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, por nos revelar a Tua pessoa, por nos dar entendimento para compreendermos quem Tu és e daquilo que o Senhor tem poder para realizar. Continua falando conosco através da criação, através da natureza, através dos pássaros, de uma planta, de uma fruta, das árvores, Pai, do vento, do sol, da lua, das estrelas. Tu és o Deus que criou todas essas coisas, Pai. Nós Te louvamos por esse privilégio. Fica conosco, Pai, porque sem a Tua presença nada somos. Queremos falar como Moisés disse: não nos faça sair deste lugar se a Tua presença não for conosco. É a nossa oração hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.